A paz de Deus seja louvado. Hoje Deus ele deu uma palavra que o Senhor põe no meu coração. Gênesis capítulo 6, verso 13. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cofre, farás compartimentos na arca, e a betomarás por dentro e por fora com betume. Dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado. Partirás andares baixo, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivem contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está uma palavra, meus irmãos. Eu não vou enfeitar essa palavra aqui. Nós vemos aqui Deus chamando Noé, convocando Noé, falando que ia destruir toda a terra por causa do pecado da terra. Deus deu ordem para Noé da maneira como ele devia fazer a arca e deu as medidas, o tamanho tudo certinho para que ele pudesse fazer. Enfim, se ele aumentasse, diminuísse, não ia dar certo, alguma coisa ia dar errado. Mas diz a palavra assim, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim eu fiz. Então ele fez tudo o que Deus mandou. Bem-aventurado é nós. Tudo que Deus manda nós fazer. Qual que é hoje a nossa arca que estamos montando? Qual que é a arca da aliança? É Jesus Cristo? Jesus Cristo é o guardião da lei. Isto é, então devemos cumprir o mandamento da lei para que possamos andar conforme o mandamento. Porque se nós aumentar, nós vamos passar por mentirosos. Se nós diminuir, nós vamos ser tirados nosso nome da livro da vida. Não podemos acrescentar nem diminuir. Bendito seja Deus que manda essa palavra. Essa palavra aqui é um aviso para nós, que devemos o quê? O mundo pode estar se perdendo. O mundo pode estar no colapso, se divertindo, casando e dando em casamento. Nós não. Deus convocou nós para um chamado. Para quê? Para obedecer os seus mandamentos. Somente isso, irmão. Não há trabalho mais que isso. O trabalho que Deus quer é cumprir os mandamentos. Pronto. Qual que é os mandamentos? Lê lá. Você pega lá os Deuteronômios lá. É aquilo é mandamento de Deus. Por quê, irmão? Porque nós somos o povo eleito de Deus. Devemos cumprir o mandamento de Deus. E com capricho, meu irmão. Cumprir os mandamentos de Deus com amor e carinho. Porque se nós fazer errado, nós vamos ter que fazer de novo, porque aqui está falando do fim do mundo, que ia acabar com água, mas Deus falou assim, que o mundo acabaria com fogo. Bendito seja o nome de Israel. Isto é, irmão, aqui bendito é o nome do Senhor. Se vai acabar com fogo, então isto é, a igreja tem que subir. Assim como a arca subiu sobre as águas, a igreja subirá
sobre os ares. Bendito seja o nome do Senhor, para se encontrar com Jesus Cristo. Para estar longe e livre de qualquer coisa, estaremos com Ele. Mas para estar com Jesus Cristo, meus irmãos, é o seguinte: a gente devemos ser obedientes, a gente devemos cumprir os mandamentos do Senhor, andar conforme Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele mesmo falou que dele mesmo Ele não faz nada se Deus não mandar. Porque Ele é o representante real de Deus, Ele é o Espírito de Deus. E consequentemente, meus irmãos, na verdade, Ele é o Espírito de Deus, então Ele faz o que Deus mandar. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: Jesus Cristo, ele não é fraco para conosco. Não, meus irmãos, ele é poderoso. Ele voltará como leão, ele veio como cordeiro. Ele veio reconciliando o mundo consigo mesmo, dando as instruções e não imputando os erros do homem da terra. Por isso ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que pudesse nos conduzir em toda a verdade. E qual que é a verdade? É o mandamento de Deus, meus irmãos. Não vamos confundir a palavra de Deus, meus irmãos, amados irmãos e irmãs. Não vamos confundir. O mandamento de Deus é a verdade. É o que nos faz viver, meus irmãos. Está entendendo, meus irmãos? Não tem para onde nós correr. A gente não tem o que a gente fazer. Não tem, irmão. A gente... Por que, irmão? A gente é ganancioso, a gente quer mais. A gente quer enriquecer, a gente é ganancioso, trabalha muito, busca muito. Até parece que esse é um servo de Deus. Aquele que está sempre esforçando. Esse irmão é esforçado, trabalha para conquistar os objetivos. Louvado seja Deus, irmãos. Mas ele tem um trabalho, nós temos o nosso também. O nosso trabalho é cumprir os mandamentos também. Tá entendendo, meu irmão? E de maneira nenhuma estamos descumprindo algum mandamento por a gente não ter um emprego. Pelo contrário, a gente não trabalhamos, mas visitamos. A gente não trabalha, nós trabalhamos, mas pregamos a palavra de Deus. Não dependemos de terceiro. A gente tem a condição nossa. Nós temos um meio que a gente temos sustento nosso. Estamos com isso contente. Não é o não temos exatamente, nós não temos aquela ganância. A ganância do que a gente não tem, aquela vaidade. Eu quero isso, eu quero aquilo para nós ainda, e eu não preciso disso, não tenho necessidade. A minha necessidade maior é me sarar com Deus e estabelecer com Deus, formar minha arca quando eu estiver firme, estar pronto para mim apoiar minha família dentro e poder estar preparado para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é a minha maior vantagem é essa. Enquanto o mundo trabalha e esforça para ganhar as coisas terrenas, para conquistar as coisas terrenas, eu estou construindo minha vida espiritual. E construindo minha vida espiritual, depois eu vou conquistar minha vida material. Tá entendendo, meus irmãos? Então a vida nossa é assim. Hoje Deus estabeleceu o que para Noé? Noé, você vai fazer os compartimentos, você vai fazer tudo isso, a largura vai ser tanto, vai ter isso, vai ter aquilo, os compartimentos. Porque Deus já tinha visto como devia ser. Pronto, final, meus irmãos. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, deu os mandamentos para nós, através de Moisés e através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deu a medida certa para nós, como nós possamos viver. Não é pesado os mandamentos de Deus. Pesado, sabe o que é? É o medo que nós sentimos dos homens. É o medo que uma tradição. Tá entendendo? Mas os mandamentos de Deus não são pesados. Diz a palavra de Deus que Deus ele perdoa as falhas que tinha naquela época. Quando a pessoa ela errava, ela tinha a oferta ela pagava a oferta com uma oferta, e era perdoado era perdoado o seu erro que era involuntário. Então Deus ele sempre teve perdão e remissão para qualquer tipo de ação nosso. Tá entendendo, meus irmãos? Muitas pessoas querem apoiar sob pressão em nós, tá entendendo? Quer nos conduzir. Mas, irmãos, cada um tem a sua temperança, tem o seu momento certo.
Vemos, irmãos, que se a gente exigir uma coisa de um irmão, a gente tem que entender que a gente está colocando um jugo pesado no ombro daquele irmão, porque Deus ele não força ninguém. E sabemos da nossa obrigação e a gente sabe onde dói o nosso calo. Quando começar a fazer falta de alguma coisa, com certeza iremos atrás. Por enquanto, a saudade do mundo, a gente não temos a vaidade do mundo, a saudade do mundo. A saudade, o desejo de conquistar as coisas, não vem essa vaidade ainda, essa ganância não está no meu coração ainda, nos nossos corações. E não só no meu, mas tem mais irmão assim. Portanto, estamos reforçando no mundo espiritual. Portanto, porventura, meus irmãos, a gente não trabalhamos, mas também a gente não andamos vãos. A gente estamos sempre conversando umas conversas importantes, falando da palavra de Deus, resolvendo questões, diálogos, sempre trazendo um consolo para alguma alma, tá entendendo? A gente nunca, que nem eu, nunca jogo conversa, não vou falar eu, mas vou falar a gente, tá? Para tirar o eu. A gente sempre usa uma palavra de conforto, de palavra de mandamento. Nós não falamos palavras vãs que traz, a gente não fazemos coisas vãmente. A gente não damos mau testemunhos, a gente não damos não, irmão, pelo contrário, a gente pregamos o evangelho e andamos conforme os mandamentos de Deus sério e com seriedade. Falha nós temos mesmo, meus irmãos, mas aqui diz a palavra de Deus que Deus estabeleceu um concerto com ele. E esse concerto aqui é o concerto de Noé, que era para ele fazer a arca da aliança, do modo que Deus mandou ele fazer, sem aumentar e sem diminuir. Isso representa a nossa vida espiritual. Então, o que Deus manda nós fazer? Tudo o que Deus falou, as medidas, todas as medidas, são quantas medidas, são quantos pontos do mandamento de Deus? Temos que cumprir todos sem errar nenhum, meus irmãos. Deus mandou o Espírito dele para nos ajudar, para nós poder cumprir. Mas isso pode durar muitos anos até nós atingir a perfeição, até nós construir a nossa arca. E quando nós estivermos perfeitos, aí ele recolhe nós. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos arrumando e fazendo o que Deus quer. Bendito seja o nome do Senhor. A gente estamos visitando, a gente estamos passando a verdade. A gente não estamos lisonjeando ninguém, a gente não estamos usando de lisonjeando e nem usando de astúcia com ninguém. A gente entramos numa casa, trouxemos a saudação, a gente ouvimos e a gente, se tiver uma palavra, a gente falamos, bendito seja o nome do Senhor. E ainda, irmão, nós trouxemos ali a paz de Deus, bendito é o nome do Senhor, dependendo da necessidade de alguma coisa, pela experiência que nós temos com Deus, a gente ousamos falar a palavra de Deus com longanimidade quando precisar, a gente não tememos a nada. Eu não temo a nada, eu falo a palavra de Deus mesmo. Por que, meus irmãos? Porque a gente, analisando tanto tempo nesse caminho, olhamos que o que o povo não se aguenta é a língua. Infelizmente, é um membro muito perigoso, a qual as pessoas não conseguem se controlarem, não conseguem ter autodomínio, fala o que quer, escancar a boca. E isso está causando uma divisão, um sentimento maligno dentro das pessoas, a qual entra tanto sentimento que as pessoas começam a agir com indiferença, já não começa a confiar mais em ninguém. Por quê? Porque começa a falar mal de um de outro, basta isso, é o prato cheio para o adversário. Essa pessoa entra na mente dessa pessoa, não confia mais em ninguém. Então é isso, meus irmãos. E se torna uma pessoa doente. Eu, particularmente, meus irmãos, eu sou um rapaz que eu abraço todo mundo, conto todas as coisas para todo mundo. Quem tiver que me trair, me traia, mas se eu perceber, eu vou repreender e vou falar para a pessoa. Mas eu conto meu segredo, abraço, falo para qualquer um. Eu não oculto praticamente assim algumas coisas de ninguém, sempre tô falando. É uma certa confiança que eu tenho assim com Deus, sabe, irmão? Confiança assim nas pessoas. E não temo a nada. Mas eu sou um rapaz também muito esperto.
e analiso muitas pessoas e pronto. Ao mesmo tempo tô ali, mas ao mesmo tempo eu sei a capacidade, a possibilidade de ter a pessoa de que de fazer alguma coisa que não nos agrada, tá entendendo? Eu sei que o homem ele não consegue segurar, ele pode escapar e falar. Mas, irmão, se a gente viver assim com muita prudência, a gente não vai se tornar uma coisa boa, amargo vai ser. Temos que ser simples também. Precisamos, irmão. A simplicidade é um fato que Jesus falou, seja simples que nem uma pomba também. Então, porque Deus cuida de tudo, tá entendendo? Hoje, se o nosso nome é caluniado, Deus tem a justificativa e a perfeita justificativa dele, que ele sabe o que faz, ele é justo, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede justo. Então não precisamos se preocupar com nada. Se a gente choramos, logo nós vamos se alegrar. Bendito seja o Deus de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a solução para cada problema. Bendito seja o Deus de Israel. Ele trouxe o que, meus irmãos? Ele trouxe a justiça. E é isso mesmo que você está ouvindo. Hoje, se você ferir alguém, você é ferido. A gente confundimos Jesus Cristo, ele trouxe o que? A graça. Ele trouxe a justiça também. A justiça que dura para sempre. Hoje, irmão, pode ter certeza que acontece, tem consequência sim, e ocorre ocasionalmente, às vezes acontece mortes, dependendo do grau da situação. Então, assim, ele estabeleceu o que, filhos? Guardai os vossos olhos e guardai a vossa boca e as vossas mãos e os vossos pés, para que vocês não escandalizem ninguém, meu filho. A gente às vezes acha pesado, às vezes a gente não entendemos isso, mas isso é uma boa palavra, porque, meus irmãos, a mão simboliza as obras. O que vamos fazer, né? Antes de nós pensar, antes de nós pensa e a nossa mão efetua. Então o que acontece? O Senhor quer que a gente toma cuidado que a gente vai fazer com as nossas mãos. Tá no pensamento, tá no coração, deixa, pô, vai passar. Os nossos pés também vai caminhar por caminhos que a gente não queira. Então temos que ter autodomínio e autocontrole, porque ele falou assim: "E o Espírito Santo guiará em toda a verdade". Então pronto, meus irmãos, a gente não devemos mais se preocupar com nada. Hoje nós estamos muito, muito mesmo resolvidos com Deus. É isso mesmo. E Deus não julga nós por alimento que a gente comemos impróprios, não. Mas se você decidir a seguir alguns pontos dos mandamentos, vai ser muito bom para você e para tua alma. Vai ser, irmão. Porque tem alimento que torna a tua alma abominável. Sim, ela altera algumas coisas no teu corpo. Como a fruta do bem e do mal alterou o comportamento do homem, né? Que aí ele teve já um sentimento do bem e do mal. Então Deus ele estabeleceu as ordens, estabeleceu as coisas para nós fazer. E aqui fala assim, fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim eu fiz. Então Noé, Deus achou graça em Noé e viu que Noé ia ser obediente. E foi. Bem-aventurado é nós, quando nós formos obedientes. Demorou 100 anos para construir a bendita arca, meus irmãos. O que aconteceria, meus irmãos? Deus deu a planta para Noé. Noé, faz isso, 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 isso. Irmão, agora vem cá. Se alguém fosse até Noé, Noé, o que você está fazendo? Tô fazendo uma arca porque Deus vai mandar um dilúvio. Só que o tanto que Noé fez não daria para todo mundo. Mas o que a pessoa poderia fazer, Noé? Dai a planta para mim também, porque eu creio no que você está falando. Eu vou fazer igual as medidas certas aí, porque se vir, eu também vou estar preparado. Mas ninguém pensou fazer igual Noé. Falou, eu vou fazer uma arca? Eu não, desse jeito, betumar, desse tamanho, tem que fazer todo esse trabalho, tal. E ninguém quis fazer igual a Noé, né?
porque ali pessoas vinham até ele ali e via ele construindo. Noé falava para os seus amigos, falava para o seu sobrinho, né, para alguém do parente dele, para amigo, amigo falava para outro amigo ia indo, e essa notícia é muito longe, meus irmãos. E quem cresce falava assim, não é como que eu faço? Deus ia dar a instrução. Faça o que eu estou fazendo. Faz uma arca também para você poder se livrar. Tá entendendo, meus irmãos? Então, bendito seja o Deus de Israel, que Deus dá esse entendimento para a gente entender. E Noé fez. E quando Noé terminou, aí desceu chuva. Choveu 40 dias e 40 noites. Inundou a terra, meus irmãos. Ali, o fôlego, o espírito de vida que também nas pessoas expirou. É no dia do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, no dia que Deus trazer nosso Senhor Jesus Cristo, será desse modo. Já começou, veio Jesus, deu as medidas para nós que devemos seguir, mas tem pessoa pegando as medidas de Deus e tirando as medidas de Deus, empunhando medidas de homens, palavras de homens e sentimentos de homens. Isso vai acontecer o quê? Vai pesar. A pessoa não vai conseguir subir. A pessoa vai parar no meio do caminho, não vai aguentar, vai espanar, irmão. É porque o mandamento de Deus falou assim, eu já dei tanto mandamento para vocês, bastante mandamento já. Ainda vocês querem colocar mais mandamento ainda? Tá entendendo? Deus já deu muito mandamento para nós, irmão. Então não precisamos mais de tanto mandamento assim, tá bom? A gente guardando nossos olhos, não seguindo nosso coração, louvado seja Deus, não adulterando, não fornicando, levando a sério as coisas de Deus, não defraudando ninguém, honrando o pai e a mãe, e honrando alguém, a pessoa, respeitando todos, e enfim, tiver que casar, case, faz família, une-se, que diz a palavra, ajunta, une-se e depois tenha filho para cumprir uma... Entendeu? Mas não bagunça. Então essa é a vontade do Pai que está no céu. Então, Deus, ele quer assim de nós, meus irmãos. E Deus precisou de alguém vir falar para Noé? Não, Deus enviou. Deus falou pessoalmente para Noé, Noé, é assim, assim, sim. O que acontece? Deus revelou a graça para nós. Revelou a graça. Falou, é assim, o batismo tem que ser assim, tem que usar véu, tem que soldar cósculo santo. Essa é a doutrina de Cristo, perfeito, é assim que tem que ser. Mas é assim que tem que ser. Desse modo, tá certinha a doutrina. Separar do mundo, tem alguns... É assim, temos que andar dessa maneira e pronto, estamos corretíssimo. Não devemos aumentar mais nada, tá bom, meus irmãos? Ficar aumentando e acrescentando, não precisa. Deus já deu muitos mandamentos para nós, muito bons, justos e bons para nós poder seguir. E é suficiente tanto a lei como a lei de Jesus Cristo, os dois unindo, dá um só. É muito bom, já é leve, e é um jugo leve e suave ao qual nós vamos ser salvos. A gente não precisa, não temos muita obrigação não. Que nem, portanto, que nem a mulher tem que usar é permitido. É permitido usar calça? Sim. Dependendo da ocasião, né? É permitido sim, mas sem trazer um sentimento. Uma roupa, uma calça que seja uma calça que não venha trazer sentimento. E tem calças que não trazem, irmão. Tem calças que são calças
que não tem problema. Eu não tô aqui pra afligir a doutrina da igreja, não tô aqui pra ferir. Tô dizendo para aqueles que me ouvem que como eu não vejo problema, também não é pecado usar uma calça, tá bom? Só tem que evitar mostrar o corpo, mostrar a visão. Sempre tá encobrindo, sempre tá escondendo com prudência. Para quê? Para poder ser considerada, ou o homem também considerado, um homem de Deus, tá bom? Enfim, Deus ele sempre olhou isso, vestes com vestes sem escândalos, tá? Se tiver que usar uma roupa, assim seja sem os olhos de ninguém, tá? É um grupo de mulheres, só mulheres, tudo bem. Não manifesta homens nenhum. Homens do mesmo jeito. Kamanaio, Kimandaio, Siataia. Glória a Deus. Sempre tá usando uma roupa honesta, sem precisar chamar a atenção de ninguém, porque isso é muito errado, viu, mulheres? É muito errado isso, e isso é reprovado. Isso será reprovado. Homens é o seguinte, homens também tem que ter uma postura de homens. Sempre ter uma roupa de homem também, não roupa apertada que mostre o corpo, né? Sempre tá usando uma roupa ali que seja um homem de Deus, que não mostre também a sensualidade, sabe? Um respeito ali. Ainda mais se tiver para ter uma esposa, uma companheira ali, tem que ter um respeito total, evitar sempre comprar, esconder o máximo possível, entendeu? Isso vai tornar uma coisa muito, chamar muita atenção das pessoas, mais do que chama a atenção do corpo, porque quando usar uma roupa adequada, isso chamará tanta atenção dos crentes e do mundo. Vai despertar o desejo de que paz que eu sinto nesse casal, que orgulho, que paz que eu sinto nessa mulher, que paz que eu sinto nesse homem. É confiável, ela é confiada. Isso traz, irmão. Pode crer em mim, acredita. Então, temos que ocultar o máximo possível, não seguir as modas do mundo que estão vindo. Calça, não tem problema. Não é forçado, mas como para não causar escândalo, para não afligir a doutrina onde está, é melhor andar de vestidos, porque para poder os irmãos notar e falar, tá andando na doutrina, mesmo que isso não seja, que seja uma coisa que não seja pecado, né? Que não é pecado, mas que vamos respeitar, porque já que estamos dentro, para não tivermos aproximação de terceiros, de quartos e quintos, para ninguém ficar falando. Então vamos andar conforme que eles falam. Tudo bem, e tudo bem. Mas se você andar, pode ter certeza, se falar alguma coisa, Deus vai sabe que como tratar essas pessoas, mas evita de mostrar solidariedade, porque se o teu coração te condenar, pronto, todo mundo vai te condenar também, tá bom? Agora, se o coração não tá te condenando, ninguém vai te condenar, mas se o coração condenou, então você tá aberto para ser condenado pelos homens e pelas mulheres. Então aqui tá aqui finalizado. Sempre andar com ordem e decência da maneira que Deus estabeleceu. Sempre escondendo mesmo, evitando muita coisa. Porque a gente não tem necessidade de mostrar. E isso não vai fazer bem para o espiritual
Não, porque foi através de você que ocasionou um sentimento na pessoa, então, ou escandalizou uma pessoa, então a culpa foi sua. Então você foi culpada, ou você ou eu ou alguém foi culpado. Então isso vai ter que termos melhorar, porque vamos ser reprovados perante o Senhor Deus. Então nós temos que sempre estar melhorando. Quanto menos esconder, melhor é desaparecer do mapa. Tá entendendo? Fazer a nossa arca, pronto, das medidas que Deus deixou. Vamos fazer, fazendo a arca, trabalhando. É assim que Deus quer, então é assim que eu vou seguir, é assim, é assim, é assim, é assim. Nunca seguindo os parâmetros do mundo, porque cada vez mais o mundo está encurtando as roupas e parece que isso é uma coisa legal que chama atenção. Não, isso é uma coisa que aos olhos nossos não chama atenção, é uma coisa ruim e não traz comunhão. Não traz uma pessoa, você olha para a pessoa e fala assim: eu não respeito essa pessoa. Essa pessoa não é de respeito. Certeza que essa pessoa é de balada, é de bebida, é do movimento do errado. Sempre vai ter esse assunto. Pronto. Tá entendendo? Infelizmente é assim e é assim que é. Porque Deus, a coisa de Deus é o quê? Não cobiça. Então se você causar uma cobiça em alguém, então praticamente você está ocasionando. Então você não está dentro da comunhão de Deus. Tá entendendo? Então é isso. Essa é a palavra de Deus. Então temos que sempre estar vigiando nisso, sempre estar analisando, fazer como Noé fez. Deus deu a medida para Noé, pronto. Aí a mulher, o que ela deve fazer? O que ela fez? Organizou os filhos, incentivou, vamos ouvir vamos ouvir ele. Pronto, isso. Essa é a finalidade. Então, essa é a comunhão que devemos ter. Então Deus quer isso de nós, obediência, para que ocorra tudo certo. Quando o dilúvio veio, estavam guardados, não foram afogados e foram livres da morte. E Deus fez uma aliança com eles. Pronto. Olha que beleza. Agora, se Noé tivesse feito de qualquer maneira, me diga. Se Noé não tivesse feito da maneira que Deus mandasse, porventura teria se salvado, meus irmãos? Deus não me intromete no livre-arbítrio de ninguém. Hoje Deus fala para nós: se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o coração, porque Ele fala com amor. Ele fala para libertar as almas, Ele fala com carinho, Ele fala com amor, porque Ele deseja salvar, deseja libertar, deseja trazer esperança para a alma, dizer: nada está perdido, ainda tem 100 anos ainda, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ainda tem 100, vamos dizer, 100 anos ainda para construir sua arca. Você tem muito tempo. Você está errando. Eu hoje, tá bom. Não faça de novo. Evita fazer de novo. Homem ou mulher, os dois. Para dois serve para nós dois. Evita. E sempre orar, porque Jesus falou, sempre tá orando. Sempre tá lendo a palavra de Deus. E pronto. O que Deus quer? A gente ocultar-se. É só isso. Tá bom? Ocultar-se. Sumir do mapa mesmo. Esconder-se. Porque isso vai chamar atenção. Vai despertar a atenção e admiração e respeito nas pessoas. Muito mesmo. Tá? Então essa é a palavra de Deus me mandou pregar. Essa é a palavra de Deus. Se não somos considerados ainda, espera. Deus, ele sabe trocar vergonha por honra. Aleluia. Ainda estamos sendo testados. Tudo bem.
Mas o que está dentro de nós, o fogo, a chama do Espírito Santo não se apagou. Está nos conduzindo ao caminho da perfeição. Nós vamos chegar lá, Kamanaya, nada vai impedir. Bendito seja o Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia.